a palavra de Deus nos traz bons conselhos para uma vida conjugal e familiar feliz e prazerosa. Então, é na palavra que nós vamos encontrar a direção, conselhos. Quando Deus dá conselhos, Ele espera que nós, como pessoas sábias, a gente siga esses conselhos. Porque ao segui-los, nós teremos verdadeiramente um casamento, uma família feliz. E teremos prazer no nosso casamento e prazer na nossa família. Seremos reconhecidos como abençoada família de Deus nesta terra. Diz a palavra do Senhor no livro de Provérbios, capítulo 28, versículo 14. Feliz, em algumas versões está bem-aventurado, feliz o homem constante no temor de Deus. Por que constante no temor de Deus? Porque tem pessoas às vezes que ouvem Deus falar e falam, ai, tremendo, mas depois esquece. Ou vai para casa, sabe, Tati, pratica naquele dia, aprende alguma coisa, diz, não, eu vou começar a fazer assim. E depois deixa, para de seguir aquela ordem de Deus, aquele conselho de Deus. Então, não é feliz, é uma pessoa, né, no meio do caminho, com picos de algumas bênçãos, mas feliz é o homem constante no temor de Deus. Aquela pessoa que sabe que Deus é Deus e que nós temos que fazer a vontade de Deus. E a palavra diz, mas o que endurece o coração cairá no mal. Então, em nome de Jesus, que durante a mensagem, em nenhum momento o seu coração seja endurecido, porque o resultado é mau. Então, se você ouve alguma coisa, às vezes, que não está de acordo com o que você está vivendo, não endureça. É Deus lhe falando que tem que mudar, que tem que acertar, que tem que corrigir. E por que Deus faz isso conosco? Porque Ele nos ama. Porque Ele quer que a gente tenha um casamento e uma família feliz e prazerosa. Amém? Então, sem dureza de coração, vamos nos render ao Senhor. Eu peço que você ore comigo agora. Senhor Jesus Cristo, nós estamos aqui para te ouvir, nós viemos prestar o nosso culto, mas nós estamos, Senhor, nesse momento do sermão, como ovelhas que devem ser guiadas, apacentadas, cuidadas, dirigidas pelo nosso bom pastor Jesus Cristo. Então, Senhor, nós não queremos ser negligentes, nós não queremos ser insensatos, nécios, tolos. Pelo contrário, Jesus, o teu povo tem que ser sábio, o teu povo tem que ser prudente. E nesta hora, Jesus, que não haja dureza em nenhum coração, Pai, aqui no santuário ou pela internet, porque muitas vezes, Senhor, a tua palavra nos confronta. A tua palavra, Senhor, mostra que nós estamos andando numa direção oposta. Mas nós queremos amolecer o nosso coração, nós queremos o nosso coração ensinável, Jesus, para aprendermos aquilo que vem do teu trono de graça e termos um casamento e uma vida feliz e prazerosa, Jesus. Assim nós oramos com fé nesta noite, sabendo que esta palavra virá acompanhada de sinais, prodígios e maravilhas. Em nome de Jesus, amém. 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 Obrigada, Bispa Silmar. Amados irmãos em Cristo, ovelhas de Jesus, rebanho que Ele constituiu sobre esta terra e nos deu a responsabilidade e o privilégio de pastorear. Existe uma expressão na Bíblia Sagrada muito fascinante, muito intrigante. Ela geralmente é traduzida por bem-aventurado no português e significa feliz. Nessa versão que nós lemos agora, eu já coloquei esta palavra: feliz o homem, feliz a mulher, bem-aventurado. Porém, esta palavra é uma palavra que aponta para um tipo de felicidade diferente da felicidade apregoada pelo mundo. Essa palavra, ela aponta para uma felicidade
duradoura. Quando a Bíblia diz bem-aventurado, feliz, do original grego makarioi. Esta palavra significa felicidade duradoura, felicidade rica, não uma felicidade passageira, não uma felicidade temporária, mas uma felicidade muito maior do que a nossa sociedade hoje acha que é ser feliz. Então, é uma felicidade que só pode vir de Deus. E é justamente esse tipo de felicidade que Deus oferece e que o mundo tenta oferecer, mas não consegue, logicamente. Porque é uma felicidade plena, que se origina no próprio Deus. A felicidade, ela vem de uma vida de obediência a Deus. Diga, obediência a Deus. Então, não vamos nos iludir acreditando que o desobediente é feliz, que ele tem uma felicidade rica, duradoura, constante, permanente. Não tem. Deus, ele quer o nosso bem. E quando nós o obedecemos, ele nos abençoa com felicidade, com prazer, com algo que é duradouro. Quem ama a Deus encontra esta verdadeira satisfação, encontra essa verdadeira felicidade em tudo que faz. Inclusive, amados, nós e as nossas famílias, nós podemos ser felizes mesmo no meio do sofrimento. Quem já experimentou isso? Porque nós não estamos falando de uma felicidade circunstancial, mas essa que tem origem em Deus, que é uma felicidade duradoura, é uma felicidade que não termina quando nós passamos por lutas, quando nós passamos por sofrimento. Nós podemos passar por sofrimento e continuar sendo felizes. Nós sabemos que os nossos sofrimentos são passageiros e que no fim nós teremos vitória. Amém? Isso é muito importante, né? Então, Deus sempre recompensa quem se mantém firme até o fim. Porque, amados, ficar feliz, ficar, tendo prazer circunstancial, e quando a coisa muda, a pessoa se enterra, se afunda, descrê, murmura, larga a Bíblia, não quer mais saber de Deus, não quer mais saber da obra de Deus. Isso não é felicidade proveniente de Deus. Essa é a felicidade que o mundo também tem. Ela é oca, ela é vazia, ela é circunstancial. A nossa felicidade está em Deus e não nas circunstâncias da vida. Amém? Então, se nós colocarmos todo o nosso foco em Deus, não é um foco assim aberto, um pouco em Deus e um pouco nas circunstâncias. Mas se nós colocarmos todo o nosso foco em Deus e nós observarmos cuidadosamente o que Ele ensina em Sua palavra, praticando cada ponto aprendido, nós vamos ver o resultado. Nós vamos ver os frutos disso. E a felicidade baterá em nossa porta, trazendo alegria, satisfação e prazer. Então, estou hoje lhe mostrando uma chave importante da alegria, da bem-aventurança, dessa alegria permanente, dessa alegria rica, dessa alegria que não termina. É a obediência a Deus, a prática daquilo que Deus me ensina na sua palavra. Então, hoje, nós vamos aprender mais sobre família, para nós praticarmos e para nós vivermos esta felicidade que só Deus pode proporcionar. Então, ponto 1, depois da nossa introdução, para ficar bem didático, vamos lá. Todos nós trazemos um pouco de nossos pais. É verdade isso? Sim. Porém, devemos aprender de Deus, observar todas as coisas e tirar o melhor exemplo. Então, aqui, eu costumo dizer que esse tópico é para pessoas maduras espiritualmente. Não é para bebezinho na fé, para gente melindrosa, para gente... Por quê? Porque tem pessoas que a família, a tradição familiar, os ensinos familiares vêm em primeiro lugar. E quando se questionam esses ensinos de família,
a religião, os conceitos, as filosofias, a própria educação recebida, muita gente fica melindrada, muita gente se ofende. O objetivo agora não é esse, mas é nós entendermos que todos nós trazemos, é inevitável que a gente traga as coisas dos nossos pais. Sem falar aqui na parte genética, na parte herdada, né, geneticamente, mas eu estou falando em termos de cultura, em termos de educação, em termos de vida social, em termos de conceitos, de filosofias, de modo de vida, de regras, enfim, de tudo isso que nós temos como o composto do que é a nossa vida. Então, nós vamos sempre ter que colocar a base da Bíblia como a nossa referência, o nosso referencial. O que nós recebemos dos nossos pais que estiverem de acordo com a Bíblia, e muitos de nós, sem saber, e sem os nossos pais serem pessoas muito praticantes, ou até evangélicas, né, praticantes da palavra, nos ensinaram excelentes conceitos de moral, de honestidade, tudo isso que está na Bíblia. Então, tudo que está em linha com a palavra de Deus, amém. Que bom que foi assim. Mas o que não estiver de acordo tem que ser descartado. Tem que ser substituído por aquilo que Deus diz que é a verdade. Então, ponto número 1. Nós devemos ter atenção para não repetir os mesmos erros. Com certeza, você sabe de erros que os seus pais cometeram. Tá bem? Nós todos não temos pais perfeitos. Os nossos pais cometeram erros e hoje nós podemos enxergar esses erros que os nossos pais cometeram. E nós temos que chamar o certo de certo, o errado de errado. Sim, sim, não, não, o que passa disso é maligno. Então, se foi erro, foi erro. E eles não são piores porque cometeram erros. Todos nós cometemos erros, todas as pessoas cometem erros. Então, nós devemos ter atenção para a gente não repetir os mesmos erros. Então, aquilo que é identificado nos nossos pais como coisas erradas, caminhos tortuosos, caminhos que Deus não aprova, isso não pode ser repetido por nós. Eu vou dar alguns exemplos bíblicos. Vamos lá no livro de Gênesis, capítulo 26, versículo 1. Diz assim, olha... Sobrevindo fome à terra, além da primeira vida nos dias de Abraão, foi Isaque a Gerar avistar-se com Abimeleque, rei dos filisteus. Vamos passar aqui. Você sabe que Isaque era filho de Abraão. Isso já tinha acontecido lá atrás com o pai dele. Então eu vou mostrar agora o filho repetindo o mesmo erro do pai. Tá? Vamos continuar. Ele foi lá para o meio dos filisteus. Ora, tendo Isaque permanecido ali por muito tempo, Abimeleque era ímpio. Abimeleque, rei dos filisteus, olhando da janela, viu que Isaque acariciava a Rebeca, sua mulher. Então, um rei ímpio olhou pela janela e viu Isaque fazendo carinho em Rebeca. O que aconteceu? Então, Abimeleque chamou a Isaque e lhe disse, é evidente que ela é tua esposa. Como, pois, disseste, é minha irmã? Respondeu-lhe Isaque, porque eu dizia, para que eu não morra por causa dela. Versículo 10. Disse Abimeleque, que é isso que nos fizeste? Facilmente algum do povo teria abusado de tua mulher, e tu, atraído sobre nós, grave delito. E deu esta ordem a todo o povo, qualquer que tocar a este homem ou a sua mulher, certamente morrerá. Que texto é este? Amado, este texto é que Isaque tinha falado para Abimeleque de medo. Ele tinha falado que a mulher dele era irmã dele. E como irmã, ela poderia ter sido possuída por qualquer pessoa do povo, por qualquer homem daquele povo. E Abimeleque viu, porque Deus mostrou para ele que ela era esposa de Isaque, para que nada acontecesse a ela e nem ao casamento deles. Agora, por que eu estou lendo esse texto? Porque aconteceu exatamente a mesma coisa com Abraão e Sara, gente. Abraão, olha, o pai dele fez a mesma coisa. Quando chegou num lugar com Sara, também com medo de falar que era esposa dele, e os dois serem tomados como escravos, ele disse, não, ela é minha irmã. E de novo, Deus mostrou
deu àquele rei um sonho mostrando que Sara não era irmã de Abraão, que ela era esposa dele. Então nós vemos aqui uma coisa errada, porque tem mentira, tem medo, tá? E nós vemos Abraão cometendo esse erro e depois o filho dele cometendo exatamente o mesmo erro. Nós precisamos, amados, aprender a identificar aquilo que foi erro na vida dos nossos pais, que com certeza nós observamos bem, e nunca mais enveredar pelos mesmos caminhos. Amém? Então é muito importante a gente identificar, isso foi mal, isso foi errado. Então, teve adultério em família, teve caso extraconjugal. Ninguém, amados, está aqui para condenar pai e mãe, mas nós temos que enxergar isso e dizer, eu não vou por esse caminho. Deus não quer que eu me submeta a isso. Isso é abominação, isso é pecado, já trouxe consequências terríveis, porque há muitos filhos que já sofreram as consequências desses erros dos pais. Agora nós não vamos querer fazer as mesmas coisas para sofrermos ou fazermos os nossos filhos sofrerem também. Então é muito importante que a gente não cometa, não repita os mesmos erros. Número 2, devemos lembrar que somos novas criaturas. Então a gente pode ter vivido de uma forma a vida inteira, até Jesus vir nos buscar, se revelar a nós. E quando nós recebemos o Salvador, quando nós cremos em Jesus como nosso Senhor, então, amados, tudo se faz novo. Não importa a educação que a gente teve, não importa o berço que a gente nasceu, não importa os valores ou os princípios que nos foram ensinados, a partir de Jesus é tudo novo. Olha o que diz 2 Coríntios 5,17. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas, as coisas da nossa criação, as coisas da religião que os nossos pais nos passaram, as coisas que nós aprendemos, já passaram. Eis que se fizeram novas. Então, tem muita gente que se converte, mas quer conservar coisas antigas. Pessoas que se convertem, mas elas não colocam um ponto final em coisas dos pais. Não sabem colocar limites. Ficam fazendo um joguinho, pensando que estão agradando, que estão fazendo média. A palavra de Deus diz que nós devemos agradar a Deus antes de agradar aos homens. E tem muita gente que destrói o seu próprio casamento e a sua própria família por viver nesse joguinho duplo, nesse ambiente ambíguo. Tá bem? Somos novas criaturas, tudo que é velho já passou. Número 3, devemos usar bem o tempo na família. E isso é muito importante, porque eu não sei o que você traz de histórico dos seus pais. Como é que seus pais usavam o tempo? Se eles trabalhavam os dois e você ficou jogado, ficou à mercê de babá, ficou à mercê de um parente cuidar, de um vizinho, de uma avó, enfim, de uma empregada. Nós temos que tomar muito cuidado para não repetir os mesmos erros. Aprender a usar bem o tempo. Tem muita gente que usou, que é resultado de um tempo mal usado na sua casa, na sua família. Não tinha hora para nada, ou não tinha disciplina, ou não tinha hora de fazer lição, ou não tinha hora de almoço, era tudo bagunçado. Isso não pode ser repetido na sua vida, se você viveu isso na sua infância, na sua adolescência, na sua juventude. Os irmãos estão compreendendo? Deus quer colocar as coisas em ordem, amados. Nós não podemos levar as coisas erradas dos nossos pais para frente. Tem que parar e tem que começar tudo de novo, da forma certa. Diz em Gênesis 25, 27 e 28. Cresceram os meninos. Está falando aqui de 2 irmãos gêmeos, Esaú e Jacó. Esaú saiu perito caçador, homem do campo. Jacó, porém, homem pacato, habitava em tendas. 2 irmãos com temperamentos diferentes, ok? Diz o versículo 28. Olha isto aqui. Isaque amava a Esaú, porque se saboreava de sua caça. Rebeca, mãe, porém amava Jacó. Olha uma casa dividida. O pai tinha o seu preferido, a mãe tinha o seu preferido. O pai tinha interesse na caça. Então aquele que caçava e que fazia o agradinho para o pai, era mais amado do pai.
Será que isso é uma coisa peculiar apenas ao pai de Esaú e de Jacó? Não. Quantas destas questões são trazidas em gabinetes pastorais? Meu pai prefere a minha irmã. Minha mãe prefere o meu irmão. Nós ouvimos isto de crentes. Eu sempre fui preterida, eu sempre fui preterido. Há uma distinção clara, nítida dentro da minha casa. Amados, nós temos que acabar com isso. Eu estou falando aqui com pessoas que já são casadas, que têm seus filhos, não importa se são bebês, se já são crianças maiores ou adolescentes. Amados, não pode ter partidarismo dentro de um lar. Não pode ter preferência e nem interesse num filho ou no outro, porque lhe agrada mais. Porque escolheu a área da mãe ou a área do pai. Isso é muito sério. As consequências são terríveis. Há deformidades de caráter, de personalidade por conta disso. Esses dois irmãos, eu não tenho tempo hoje aqui, mas se você seguir a história, esses dois irmãos chegaram a se odiar. Um ameaçou o outro de morte. Um perseguiu o outro anos, dizendo, quando eu te encontrar, eu vou te matar. Isso não aconteceu à toa. Isso estava implícito lá atrás, numa preferência da mãe, numa preferência do pai, que ajudava a forçar essa divisão entre os irmãos, esta competição entre os irmãos. Então, este tópico é muito sério, porque fala para a gente não repetir os mesmos erros, para a gente colocar diante de Deus, e aquilo que não é de Deus, a gente tem que tirar da nossa vida. Sabe, tinha uma senhora na igreja, ela já foi recolhida pelo Senhor, mas toda vez que ela me encontrava, ela dizia assim, fala aqui para mim, vai. Você tem um preferido dos teus filhos? E eu dizia para ela, amada, eu não tenho. Tem sim, tem sim. Aí um dia ela falava para mim, é o Fernando, né, que você prefere. E eu dizia, não mesmo. Aquilo me doía o coração de uma forma, os irmãos não têm noção o que fazia mal para mim aquilo. Eu dizia, não mesmo. Aí uma outra vez encontrava com ela, não sei porquê, ela achava que eu estava mais perto da Renata, ela... Você tem, né, um querido, né, mas é a menina, né? Eu dizia, não, minha irmã, eu não tenho. Não é possível, toda mãe tem um filho predileto. E eu dizia, não, você está equivocada. Toda mãe que não está em Cristo, que não tem entendimento da palavra, pode ter. Mas uma mãe cortada pelo Espírito, cortada pela espada, não tem, não pode, não, só as mães que entendem o que eu estou falando aqui, que são mães de verdade. Podem ser diferentes, podem ter personalidades diferentes, temperamentos diferentes, podem ter até identificação com a mãe ou com o pai, mas amar mais um, preferir mais um, não existe isso, não pode existir isso. Amém? E um dia eu fui dura com esta senhora. Eu falei para ela, olha, se você quiser falar de qualquer coisa comigo, eu estou aberta. Mas se você vier aqui para ficar me cutucando, para eu te falar que eu prefiro um filho, nunca. Joguem-me terra em cima, nunca você vai ouvir isso dos meus lábios. Sabe por que você não vai ouvir? Porque não existe. Isso não é possível de existir. Amém? Então, isso aqui é muito sério, viu, amados? Número 4. Devemos andar em concordância com o nosso cônjuge. Por que eu coloquei esse tópico dentro do ponto 1? De nós que recebemos coisas dos nossos pais, nós devemos... Porque muitas vezes há brigas conjugais por causa do pai ou da mãe de alguém. Eu não vou nem entrar aqui na questão sogra-sogro, tá? Mas assim, tem às vezes casais que entram em discordância, em conflito com o seu cônjuge, né? Por causa do pai, por causa da mãe, por causa da sogra, por causa do sogro. A hora que um homem casou, uma mulher casou, ele se tornou um com seu cônjuge. O laço
vínculo de dependência dos seus pais foi cortado. Aqui não se trata de amor, de respeito, isso vai existir e deve existir para toda a vida. Nós estamos falando desta dependência e desta cumplicidade. Então, nós devemos concordar com o nosso cônjuge. Nós devemos alinhar a nossa vida com o nosso cônjuge. Tem gente que tudo liga para o pai ou liga para a mãe para ver se faz um negócio, se viaja, se compra, se vende, como é que resolve tal coisa. Amado, em nome de Jesus, eu estou repreendendo esse tipo de atitude que tem machucado muitos casamentos. Você tem que falar com o teu marido e com a tua esposa, se compra, se vende, se faz, se não faz, se para, se continua, se chora, se ora agora, se... Olha, é junto com o teu cônjuge. Essa dependência do pai e da mãe, de um dos lados ou de ambos, é doença. Isso é doença. E isso estraga um casamento, não é? E às vezes, para ficar bem com um pai, ou para seguir uma direção de um pai, ou de um sogro, ou de uma sogra, enfim, muitas vezes não dá para andar junto o casal. Nós já tivemos isso também em gabinetes pastorais. Minha mulher não faz nada sem ligar para a mãe dela, ou meu marido não faz um negócio sem o pai dele dar o aval, mas sou eu que sinto, sou eu que estou junto, o dinheiro é nosso, mas é o pai dele que se mete na história. Olha, amados, isso dá em divórcio, isso acaba com uma família, isso acaba com um casamento. A concordância tem que ser entre o casal. Amós 3,3 diz assim, vamos lá. Andarão dois juntos, se não houver entre eles acordo? Então, o casal que vai andar junto, tem que ter acordo entre eles. Como é que o casal vai andar junto, se o marido tem acordo com a mãe dele ou com o pai dele, se a mulher tem acordo, vive fazendo acordo com os pais? O acordo tem que ser com o cônjuge, para andar junto. Está claro esse ponto? Amém? Muito bem. Então, agora vamos passar para um segundo item. 2. Os conselhos de Deus são para o nosso bem e devem ser seguidos imediatamente. O problema é esse, né? Deus fala, ai, que lindo, um dia eu resolvo fazer desse jeito. É na hora, é já. Senão você está se enganando a si mesmo, diz o apóstolo Tiago, não é? Então, vamos ouvir conselhos para serem seguidos imediatamente. Número 1. Seja um bom amigo. Amigo de quem? Da tua mulher. Vou fazer um parênteses aqui, eu tenho que falar. Homens, maridos, que têm amigas, que não são amigas da sua esposa, estão em pecado. Quero ser bem clara hoje, aqui. Homens que têm no WhatsApp amigas, colegas, estão em pecado. Homens não podem ter amigas fora do seu casamento. Não podem. A sua amiga se chama a sua esposa. E o contrário é igualmente correto. Mulheres que têm contatos no seu celular, de colegas de trabalho, de amigos, de irmãos em Cristo, sei lá mais o que. Amado, é homem com homem, mulher com mulher. Eu quero deixar isso bem claro, nós precisamos acertar isso, porque eu ouço pessoas em gabinete, mulheres que choram, porque os seus maridos têm um monte de amiguinhas. Não necessariamente tem alguma coisa de pecado nisso, mas o simples fato de se abrir para amizades extraconjugais é pecado. É laço do diabo, aí tem brecha, aí tem encrenca, isto é confusão. E a palavra de Deus diz para nós nos afastarmos de toda aparência do mal, fugir de toda aparência do mal. Então, nós precisamos ter isso muito arrumado. Amém. É isso mesmo. Você imagina uma pessoa que quer um conselho e ela, em vez de pedir o conselho para você, uma mulher,
Ela tem o WhatsApp do seu marido e ela pede o conselho para o seu marido. Ah, vai catar coquinho. Desculpe, amados. Tem alguma coisa estranha nessa história. Então, as mulheres ou são amigas do casal, sim, ou não são de ninguém. E os homens também. É que é mais comum os homens terem amigas. Eles são tão bons, eles são tão generosos, eles são tão difíceis muitas vezes, às vezes até um pouco ingênuos. Não sabem cortar, pensa que é indelicado, que é falta de educação, que é falta de cristianismo. Não, eu queria dizer hoje que é decência, que é ordem, que é honra à sua esposa, ao seu casamento, que é moral, que é um princípio divino, que é aquele que está fugindo da confusão. Então, a partir de hoje, esses conselhos são para ser aplicados imediatamente. Você, homem de Deus, vai apagar do seu celular todas as mulheres que não são... que não tem a sua esposa junto nesse chat aí. É o mínimo que vai fazer depois de ouvir essa palavra. E as mulheres a mesma coisa. Se os irmãos pegarem o meu telefone celular, eu tenho chats com alguns irmãos da igreja, oficiais, filhos, que o meu marido está também. Eu não tenho contato de nenhum homem que o meu marido não tenha no meu celular. Não pode. Isso não é legalismo. Isso é prudência. Isso é santidade. Isso é fechar as brechas para os dardos inflamados do maligno. O Senhor fala em sua palavra, aquele que pensa estar em pé, cuide que não caia. O Senhor também diz que nós não devemos ser pedra de tropeço para ninguém. E isso é pedra de tropeço para sua esposa, para o seu marido, para outras pessoas. Então, amados, nós não temos que ter amiguinhos ou amiguinhas fora do nosso casamento. O nosso cônjuge é o nosso melhor amigo. Amém? E quem é nosso amigo é amigo do nosso cônjuge. Fora disso, é confusão. Espero que todos entendam pelo Espírito o que o Espírito está dizendo à igreja. Amém? Bispa, mas são colegas de trabalho. Colegas de trabalho se fala pessoalmente no trabalho. Não precisa de falar fora do horário de trabalho. Não tem assunto fora do horário de trabalho. Então, se alguém quiser argumentar comigo, eu estou à disposição. Eu tenho todos os argumentos bíblicos para lhe falar que todas essas possibilidades estão fora da vontade de Deus. Ok? Muito bem. Então, João 15, 12 a 15 diz assim: o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. A tua vida tem que ser dada pela tua mulher. A tua vida tem que ser dada pelo teu marido. Vós sois meus amigos se fazeis o que eu vos mando. Como nós somos amigos de Deus, nós temos que obedecer o que Deus manda. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. Então, amados, tudo que nós temos em comum, a nossa esposa que a gente recebe de Deus, é para a nossa esposa e para o nosso marido. Em comum, nós temos com o nosso cônjuge. Amém? Muito bem. Número 2. Então, o que nós estamos vendo? Conselhos de Deus para o nosso bem, que devem ser seguidos imediatamente. Seja comunicativo. Porque tem gente que no WhatsApp fala com as amigas, fala com os amigos, fala com os colegas, mas não se comunica com sua esposa, não se comunica com seu marido. Então, a primeira regra de comunicação tem que ser com a pessoa mais próxima. Aliás, não é tão próxima assim, é uma só carne, né? Então, essa é a comunicação. 1 de Pedro 4,11 diz assim: se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém fala, tem que falar de acordo com a Bíblia. Se alguém serve, faça-o na força que Deus supre. A primeira pessoa que você tem que servir é o seu cônjuge, antes de filho, antes de qualquer outra pessoa, tá bem? Para que em todas as coisas seja Deus glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Então, é falando, é servindo,
é na força de Deus, é falando a palavra de Deus, é falando as coisas sagradas de Deus, usando os princípios de Deus, é tendo uma linguagem, uma comunicação sadia, em primeiro lugar, com o cônjuge. Amém? Porque tem gente que tem um problema no casamento, discutiu com a esposa, aí no outro dia, lá no horário de trabalho, no horário do almoço, vai falar do problema que teve com a esposa. Isso é pecado, está desnudando a sua intimidade. Ou a mulher, ela teve uma discussão, teve um problema em casa, babapá, com o seu marido, já encontra lá uma amiga ou um amigo e vai contar lá o que aconteceu. Você sabe que o diabo coloca um monte de gente aí para preencher lacunas dos carentes. Tem um monte de energizado do inferno para preencher as carências. E as carências que ele quer mais preencher é dos crentes. Então, sua carência tem que ser levada ao seu cônjuge. Amém? Número 3. Tenha responsabilidade na construção do sucesso do seu lar. Então, seja responsável por ver o seu lar edificado, brilhante. Veja o que você está fazendo no seu casamento, veja o que você está fazendo na educação dos seus filhos, na provisão financeira. Como é que você está cuidando de tudo isso? Diz em 1 Coríntios 3, 9 a 13. Porque de Deus somos cooperadores, lavoura de Deus, edifício de Deus sois. Veja, cooperadores, Deus é o abençoador, mas nós cooperamos de alguma forma. Nós temos que fazer a nossa parte natural, o sobrenatural logicamente é do Senhor. Segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor. O fundamento, o alicerce é Jesus Cristo. Paulo lançou o alicerce da igreja. Você tem que lançar o alicerce da sua família, Jesus Cristo. E outro edifica sobre ele. Então, se Jesus é o alicerce, veja agora, olha lá, porém cada um veja como. Veja o que você está fazendo com a sua família. A minha família é de Jesus, muito bem, mas o que você está fazendo? O fundamento é Jesus. Tem muita família de crente, muita família que Jesus é o fundamento. Só que o que cada um vai pondo em cima é um pouco de mundo, um pouco de filosofia, um pouco de achismo, um pouco de carne, um pouco de eu penso assim, um pouco da experiência do meu pai, um pouco do conselho da minha avó. E aí, amado, veja como cada um está edificando. Porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Então, Jesus é o fundamento. Contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno e palha, para aí. Você pode colocar, volta para mim, você pode colocar na sua família, edificar a sua família com esses materiais. Ouro, prata, pedras preciosas, madeira, vai vendo que está caindo, né? Ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha. O que é que você coloca no seu casamento? Como é que você está construindo? Qual é a sua responsabilidade no sucesso da sua família? Versículo 13. Manifesta se tornará a obra de cada um. Manifesta se tornará a família de cada um. Manifesto se tornará o casamento de cada um. Uma hora, amados. Uma hora se manifesta o que é aquela família, o que é aquele casamento. Pois o dia a demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo. E qual seja a obra de cada um, o próprio fogo provará. Isso significa que vem fogo. Fogo é provação. A provação vem para um casamento, a provação vem para uma família, a provação vem para as finanças de uma família, a provação vem para a saúde de uma família, a provação vem para um relacionamento de uma família. A provação vem, é o fogo. E é ali que vai se manifestar como cada um tem edificado a sua família. Porque se for madeira, palha e feno, vai queimar tudo. O Senhor diz, vai se tornar manifesto. É por isso que muitas vezes você olha uma família de crentes, parece que está tudo em ordem, de repente vê uma provação, você diz, meu Deus, não sobrou nada, não tem conhecimento, não tem fundamento, não tem eira, não tem beira. Não tem estrutura, porque o que foi, tem Jesus de fundamento, mas o que foi colocado ao longo dessa trajetória foi madeira, palha e feno e palha. Amém até aí? Pronto. 4. Alargue o amor, o perdão e a doação. Isto aqui que nós estamos aprendendo é para ser colocado em prática imediatamente. Se lembram do tópico 2? O Senhor nos fala e nós imediatamente obedecemos. Então, alargue o amor, ame mais. Alargue o perdão, perdoe mais.
Ou peça mais perdão se for necessário. Alargue a doação, se dê mais, se doe mais. Olha o que diz a palavra em 1 de Pedro 4, 7, 8. Ora, o fim de todas as coisas está próximo. Sede, portanto, criteriosos e sóbrios, a bem das vossas orações. Criteriosos e sóbrios. Tem que pensar nas coisas dentro da família, dentro do casamento. Acima de tudo, porém, tende amor intenso. Amor intenso uns para com os outros. Porque o amor cobre multidão de pecados. Teve um erro, teve uma transgressão. Amém, amados. Deus é perdoador. Imagina se não fosse assim, nenhum de nós estaria aqui. Agora, nós temos que, acima de tudo, ter um amor intenso para com o nosso cônjuge. Errei, mas eu tenho que cobrir com amor esse meu pecado. Amando mais. Amém? Eu tenho que ser mais amada. O amor cobre multidão de pecados. Ponto 5. Cultive e incentive a autoestima positiva. O bispo falou sobre isso na reunião de senhores do mês passado, que era para não criticar, era para você valorizar as virtudes, para você elevar as virtudes do seu cônjuge. Ele falou para os homens fazerem isso com suas esposas. A reunião é de homens, E eu estou aqui para falar que é para as esposas e os maridos fazerem isso. Cultivar, incentivar a autoestima. Quando você fala para o cônjuge, você não vale nada, você é burro, você é ignorante, você não sabe fazer negócio, você, tudo que faz, erra, você é sem educação, você é grosseiro, o que você está fazendo com essa pessoa? Você está jogando para baixo. Você está, deteriorando qualquer coisa boa que ainda tenha restado depois de tudo isso ali. Então, amados, se nós temos defeitos, e todos nós temos defeitos, nós precisamos saber que o outro e nós temos virtudes também. E o cônjuge, ele tem que ser elevado, ele tem que ser exaltado nas virtudes. Ora, alguma virtude o seu cônjuge tem, senão você não teria casado. Então, cultive essas virtudes. Fale, incentive aquilo que é bom, aquilo que a pessoa faz bem, aquilo que ela tem de melhor. Provérbios 25, 11 diz assim: como maçãs de ouro em salvas de prata, imagina uma salva, é uma cestinha de prata, aquela prata linda. Imagine uma maçã de ouro numa salva de prata. Olha que coisa espetacular, que coisa bela. A Bíblia compara, o sábio Salomão, assim é a palavra dita a seu tempo. A palavra falada na hora certa é uma beleza, é uma coisa maravilhosa, é uma arte, é uma joia. Então, não denigre a imagem de alguém, não abaixe a autoestima de alguém. Use uma palavra que eleve, que tire a pessoa daquela condição que às vezes está uma vida inteira, porque às vezes um pai e uma mãe acabou com a pessoa. Você é gorda, você é baixa, você é feia, a tua irmã que é inteligente, essa pessoa encontra Jesus, tudo se faz novo, aí ela se casa, ela não vai ter, ninguém merece um marido, você é gorda, você é burra, não, chega, as coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. Esse marido, se ela carrega alguma desses estigmas, ele tem que ajudá-la, porque a palavra dita a seu tempo, na hora certa, que exalte uma virtude, que exalte ali algo que a pessoa faz bem, uma ação belezinha, bonita. Isto é uma joia, isto é preciosidade. Amém? Tem muita mulher e muito marido que sabe elogiar pessoas de fora, sabe apreciar colegas de trabalho, chefes, empregados, sabem dizer uma palavra de ânimo, de estímulo, até porque vai produzir mais. E não é capaz de fazer isso no seu casamento, na sua família. Então, precisamos prestar atenção nisso, tá bem? E fazer isso imediatamente. Ponto 6. Invista na felicidade do outro, lhe dando honra. Isso é cristianismo. Querer o bem do outro. Então, queira ver o seu cônjuge feliz.
Existe um egoísmo humano muito grande e é natural as pessoas pensarem em si mesmas. Primeiro eu tenho que me satisfazer, eu tenho que resolver, eu tenho o meu problema, eu tenho a minha luta, eu tenho... Mas a hora que você se casa, que você é uma só carne, você tem que aprender a investir na felicidade desta pessoa que se tornou uma só carne com você. Você tem que dar a honra a esta pessoa. Não se refira à sua esposa ou ao seu marido dizendo, aquele lá, aquela coisa. Não. É o meu marido, é o homem de Deus na minha vida, é o presente que Deus me deu. A Bíblia fala que quem encontra uma esposa, acha o bem. É o meu bem. A minha esposa é o meu bem. O meu marido é o meu bem. Amém? Muito bem. Olha só o que diz Romanos 12:10. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal. Ok. Agora, preferindo-vos em honra uns aos outros. Por exemplo, você tem que preferir ficar com a sua esposa ou com o seu marido a qualquer outra pessoa. Amém? Tem muita gente que trabalha. Muito homem trabalha, muito. Aí chega, não tem tempo para a família, não tem tempo para a esposa, não tem tempo para os filhos. Aí diz, no fim de semana a gente conversa. No fim de semana a gente faz uma programação. Só que chega o sábado, vai jogar futebol. Na parte da manhã. Na parte da tarde, vai a tarde inteira lavar o carro. Aí trabalhou que nem um louco de segunda a sexta e no sábado fez 2 exercícios puxados. Jogar bola e lavar carro. Sábado à noite está o quê? Roncando como um porquinho no sofá. Onde é que foi parar a conversa? Onde é que foi parar aquela programação? Não foi. Aí no domingo de manhã vem para o culto. Mas como não dormiu o suficiente, à tarde vai dormir. E acabou o final de semana. E onde é que está a honra? Onde é que está a preferir em honra o seu cônjuge e os seus filhos? Não está. Precisa-se alguma coisa resolver, mudar, alterar, arrumar, remodelar. Alguma coisa tem que ser feita. Para você não ser um fantoche na mão do diabo. Fazendo de conta que é um homem ou uma mulher bem casado, com uma família linda, e não é nada disso. Está todo mundo triste, todo mundo chorando, todo mundo cansado, todo mundo com os nervos à flor da pele, que quando abre a boca, solta tudo aquilo do que é dentro da sua casa. Aí é um péssimo testemunho, um tropeço para outros irmãos, um escândalo para a obra de Deus. Não precisa ser assim. Não é para ser assim. Então nós temos que preferir em honra. Olha, amados, em casa a gente arrumou tudo isso há muitos anos. O bispo adora futebol. Adora jogar futebol. E tem tempo para tudo. Eclesiastes diz, há tempo para todo o propósito debaixo do céu. E quando eu o conheci, ele jogava futebol com ímpios. Os ímpios saíram, a seleção foi feita, e hoje ele joga futebol com os amados aqui da igreja. Mas tem ordem e decência. Tem um dia da semana, tem um horário previsto, tem um momento de comunhão, ponto, acabou. Sábado, para nós crentes, sábado é o dia que nós cuidamos da família, das coisas que nós temos para fazer em família, né? Das conversas, da programação da família, porque é muito difícil a gente poder fazer isso durante a semana. Então, nós precisamos honrar aquilo que Deus nos deu.
Deus nos deu um marido, Deus nos deu uma esposa, vamos honrar o que Deus nos deu. Deus deu filhos a você, honre, priorize isso. E não é fácil, tem que mudar muita coisa. Olha, mas eu tenho que trabalhar que nem um louco, senão... Pois é, a Bíblia diz que aos seus ele dá enquanto dormem. Às vezes nós estamos nos desgastando tanto, e o Senhor disse, uma coisa basta. Marta e Maria, lembram-se? Marta estava correndo para arrumar a casa. Jesus ia chegar e ela arrumando a casa, arrumando, pondo as coisas no lugar, fazendo isso, fazendo aquilo. Quando Jesus chegou, Marta continuou trabalhando, Maria foi e sentou para ouvir Jesus. Marta chegou lá bravinha e disse, Senhor, manda ela trabalhar comigo, só eu estou fazendo. Jesus falou, Marta, Marta, uma coisa só é necessária. E Maria escolheu a melhor parte. Então nós precisamos ouvir Jesus falar. Essa é a melhor parte. Porque quando Jesus fala, e você alinha a sua vida ao que Jesus fala, todo serviço, amado, vai ter a hora certa de ser feito. Mas nós não podemos atropelar as coisas. Amém? Nós vamos continuar esse assunto no próximo domingo. Nós vamos falar ainda de... Quando Cristo é o alicerce, é o próximo ponto. Todo mundo é feliz no papel que recebeu do Senhor dentro da sua família. Eu já ouvi pessoas dizendo assim, pessoas tolas, nécias do mundo, né? Ai, se tiver outra vida, na outra encarnação eu quero ser mulher, ou então eu quero ser homem, ao contrário. Isso mostra que a pessoa, primeiro, não sabe nada da Bíblia, que não existe outra vida. O homem está, né, determinado a morrer uma só vez e segue-se o juízo. Mas essa pessoa, ela mostra com essa fala que ela não está satisfeita com o papel dela, com aquilo que ela recebeu do Senhor. Nós vamos falar sobre isso no domingo. Hoje eu quero orar, encerrando o nosso culto, para que a gente tenha esta força do Senhor, e a gente tem, porque o Espírito de Deus mora em nós, Ele é a nossa força. Para a gente praticar imediatamente esses pontos, se a gente ainda não pratica algum deles, que nós ouvimos Deus falar. Vamos ficar de pé.